Olá, mulheres lindas e abençoadas. Aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 13. Vamos ler os versículos 21 ao 30, que diz assim: Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Simão Pedro fez um sinal a esse para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo reclinando sobre o peito de Jesus perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou um pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E depois que Judas recebeu um pedaço de pão, imediatamente Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer, faça-o depressa. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus tinha dito isso, pois como Judas era quem trazia a bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha dito a ele: compre o que precisamos para fazer a festa, ou então que havia solicitado que desse alguma coisa aos pobres. Assim, tendo recebido o pedaço de pão, Judas logo saiu, e era noite. Queridos, é interessante nessa história, né? É que ela começa contando que Jesus se angustiou. E Jesus se angustiou por quê? Porque ele era um homem, porque ele sofria como a gente, porque ele sabia o que estava chegando, né? Que estava chegando o momento da morte dele. Então ele estava ansioso, sabe? Se você sofre de ansiedade ou muitas vezes se sente ansiosa ou fica ansiosa por algum acontecimento, Jesus estava ansioso ali e angustiado, pensando no que iria acontecer, né? Então ele nos entende quando a gente está desesperado, angustiada, ansiosa com alguma coisa, né? E é interessante essa história porque no livro de João nós lemos, né? Essa parte, aquele a quem ele amava. O próprio João falou de si mesmo. Eu era o discípulo a quem Jesus amava. Ele se sentia muito amado, sabe? E o maior título que um homem pode ter é aquele a quem Jesus ama. Esse é o maior título que uma pessoa pode ter. Ser aquele a quem Jesus ama. Porque quando você diz isso, você está dizendo e honrando ao Senhor, né? Se ele estivesse dizendo, eu sou o discípulo que ama mais a Jesus, ele estava honrando a si mesmo e falando de si mesmo, mas ali não. Ali ele estava honrando Jesus, porque a honra aqui, ela está em Jesus e não no discípulo. E João, ele realmente se sentia amado, sabe? Eu não sei se alguém te traiu, te abandonou, te deixou, te trocou, escolheu outro amor, mas uma coisa eu sei, Jesus ele ama você do jeito que você é. E todos os dias você precisa se sentir amada. Esse amor ele preenche o vazio de qualquer outro. Esse amor ele cobre a falta de qualquer outro. Sabe? Então que nesse dia você se sinta amada e você possa dizer: eu sou uma filha a quem Deus ama. Eu sou uma mulher a quem Deus ama. Eu sou uma discípula a quem Deus ama. Eu sou amada por Deus. Que você sinta isso na sua vida. Amém? Que você possa honrar Jesus acreditando no amor dele por você, né? E por último, Jesus, quando ele depois que o discípulo pergunta, né? Depois que Pedro pergunta e dá um toque lá em João, né? E João vai lá e pergunta para Jesus quem é. Jesus fala: é aquele que eu vou dar um pedaço de pão molhado. E sabe, esse pedaço de pão molhado é como quando você vai numa festa e na hora dos parabéns,
A pessoa que está fazendo aniversário escolhe a quem dá o primeiro pedaço de bolo. Já parou para pensar nisso? Esse pedaço de pão era isso. Jesus estava honrando Judas. Jesus estava dizendo para Judas, através daquela atitude: olha, eu sei o que você vai fazer, mas eu decidi te amar mesmo assim. Eu decidi te amar mesmo assim. Eu te amo mesmo assim. É por isso que eu estou te dando o primeiro pedaço de bolo. Era como se Jesus estivesse dizendo isso para Judas. Sabe? Jesus, num sinal de humildade, de amor, ele honra a Judas. Ele honra o traidor quando ele faz aquilo. Então, o que nós precisamos entender é que nós somos amados pelo Senhor, é que mesmo quando a gente falha, quando a gente erra, Ele decidiu nos amar e Ele quer sempre nos fazer nos sentir importantes. Amém? Que nesse dia você se sinta importante, porque você é importante para o Senhor. Vamos orar? Senhor, muito obrigada pela tua palavra que é tão viva e eficaz. Obrigada porque o seu amor ele é derramado sobre nós, que nós possamos receber esse amor, nos sentir amados pelo Senhor e escolher sempre estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. Em nome de Jesus.